Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização linear em Julia. Na aula de hoje a gente começa a falar da implementação do método Simplex. Essa vai ser a primeira aula de várias, porque tem muita implementação para ser feita, e a aula pode ficar um pouco complicada, porque a gente vai fazer pacote, e pacote no Julia não é uma coisa muito pequena. Tem bastante vídeo no canal sobre fazer pacotes e como fazer testes e tudo mais. Então, se você se sentir um pouco perdido, você pode dar uma navegada em tudo que a gente tem por aí. Se eu tiver alguma coisa óbvia, interessante, eu vou colocar aqui em cima para você poder clicar e ir lá. Além disso, o pacote que eu vou criar, já planejando estender ele no futuro, talvez faça, talvez não, ele vai ter algumas versões do método Simplex. Desde o que você pode usar para só ver se está funcionando o seu exemplo. Se tudo der certo, uma versão um pouco mais robusta. Não estou me propondo a fazer uma implementação ótima, uma implementação que vai competir com métodos avançados, mas pelo menos para a gente comparar uma implementação com outra, a gente vai ter algum estudo interessante que dá para sair daí, beleza? Alguns TCCs, algumas iniciações, mestrados, possivelmente, e em algumas situações mais extremas, até doutorado, dá para fazer sair fazendo melhorias nessa implementação. Não necessariamente comigo, mas é o tipo de coisa que existe hoje no mundo por aí. Beleza? Então, implementar é difícil. Estamos avisados, vamos começar a diversão. Então hoje eu vou fazer tudo no VS Code, a gente está afastando um pouquinho do notebook. Primeiro porque a gente vai fazer um pacote. Você não quer fazer um pacote no notebook, certo? É, E segundo porque eu quero já estar trabalhando nessa ideia de um pacote, né? Que ele tenha testes, que eu consiga separar o que é o método simplex do resto. E para isso eu quero ter controle de versão. E no notebook eu não vou conseguir fazer nada disso. Pelo menos não de maneira decente ou de maneira fácil, certo? Então vamos lá, eu acabei de criar esse pacote aqui, eu criei com um nome chamado Jello, vocês já vão ver por que eu dei esse nome, que eu espero que não tenha sido usado ainda. E aí o que eu vou fazer é uma coisa tradicional, eu vou abrir um Julia aqui, então Alt J, O, ele abre um Julia nessa pasta. Eu posso pedir para mudar o env para essa pasta atual, mas eu acho que antes disso eu preciso ativar ela uma vez. Activate aqui. Vamos ver se já. Não, então eu tenho que adicionar uns pacotes. Enfim, e o que eu vou fazer é generate esse pacote. O L é minúsculo e um LO no final maiúsculo. É para dar trabalho mesmo. Então, adicionei essas coisas. Pego esses dois caras aqui, o source e o project, e desço. E dentro do Jello não é para ter nada. Se eu olhar aqui dentro da pasta Jello, LA, para ver ocultos, nada. E se eu faço um rmdir Jello, ele remove. A gente agora tem um project que tem o nosso pacote com um UUID. A gente já pode registrar ele. Autor aqui sou eu, versão 1. E o source com esse Jello que já tem alguma coisa para rodar. Podemos voltar para cá. Já está ativado. Agora sim ele apareceu a opção de estar aqui dentro. Ok? Eu já vou criar. Ele já criou um history aqui. Então, como ele já está começando a criar uns arquivos que vão ficar incomodando o nosso Git, já vamos criar um Git ignore para remover eles do histórico. Inclusive o Git nem foi criado aqui ainda. Perto aqui ele inicializa o repositório. Pronto. Agora vai começar a anotar. Vamos criar já uma pasta para o teste. E aqui dentro run tests. E dentro do run tests eu vou usar Jello. Esse é o nosso primeiro teste, Shift Enter. Ele roda esse teste, que, enfim, não tem nada acontecendo. E pacote Jello não foi encontrado, porque eu já errei a escrita.
E-L minúsculo. Tudo para dar errado, já falei. Tem o teste, tem o source, tem o project. A gente precisa de uma licença e a gente precisa de um readme. Então vamos criar uma licença. É para ter aqui pronto license to the license. A licença que eu vou querer usar é a MPL. Então, sobre licenças, padrão, por padrão no Julia, você tem 3 licenças. Desculpa, por padrão no Julia não. Por padrão no Julia, você tem uma licença principal, que eles usam em tudo, que é o MIT. A licença MIT você pode fazer o que você quiser com o código. Se você achou um código que ele está com licença MIT, você pode pegar ele e vender. Você pode pegar o código de outra pessoa e vender. Tá? Obviamente você não pode dizer que é seu, mas você pode vender ele. Você pode pegar esse código, colocar uma caixa bonita por cima e fazer uma implementação fantástica e vender. Então ele é super permissivo. Do outro lado você tem o GPL, que é extremamente restritivo. Ele é permissivo para os outros, mas ele é restritivo para você que for usar esse código. O que quer dizer? Na minha concepção, tá? Eu não sou advogado de código. Você tem um código GPL, ele está open source igual aos outros, mas se você pegar esse código e modificar, a sua modificação tem que estar online. Você não pode linkar com nada, tudo que você linkar com esse código tem que estar online, a priori. Então você não pode chipar esse código com outras coisas, super restrito, tá? Ele é copyleft. E no meio você tem o MPL, que é o Mozilla Public License. Você tem outras coisas no meio, obviamente, mas essa é a que a gente está usando hoje. Que é meio que você pode linkar esse código, usar ele, mas tem que deixar aberto. E se você modificar, a sua modificação tem que estar aberta também. Então, um meio termo de, olha, você não pode fazer tudo o que você quiser, mas você também não está de mãos atadas, você consegue ganhar dinheiro em cima desse código. Um código notável que é MPL é o Jump. Então, se o Jump usa MPL, deve ser suficientemente bom pra gente, tá? Eu estou usando MPL há um tempo, enfim, não estou ganhando dinheiro com nenhum código meu, não sou a melhor pessoa para indicar uma coisa ou outra. Criamos um license. Eu particularmente gosto de license MD, tá? Porque ele formata, se você vier aqui e mandar preview, ele formata bonitinho. Completamente desnecessário. E eu gosto de adicionar aqui em cima copyright, símbolo do copyright. Gente, eu não consigo nem escrever, mas não consegui escrever o símbolo do copyright. Então, C. Abel Soares Siqueira, data 2021, license under the MPL V2. Qual que é a palavra? Não é available, não é copy, reproduce below. Reproduce below. Então assim. Pronto. E como é que ele fica formatado no GitHub? Ele fica assim, copyright 2021, Abel Soares Siqueira, e maná. Pronto, só isso. E no README não vai ter muita coisa no nosso README por enquanto. Também MD para ele formatar, Markdown. Vai ter o nome do nosso pacote. Jello, JL. E aí, por que é Jello? Jello significa Jello é o Linear Optimizer. Jello é a marca do Jello, não sei como é que fala, é a marca da gelatina lá. Mas, enfim. Não é para dar problema, até porque é open source. É o Linear Optimizer, LO, tá? Beleza? Aqui não fica bonitamente formatado. Mas o primeiro J é de Jello. O L é de L. LO é de Linear Optimizer. O nome disso é humor de programador. Ok? This is a package. Não.
This package, e lembrando, a gente sempre vai fazer as coisas em inglês, né? This package implements a few versions of the simplex method, or it will eventually. Porque por enquanto ele não tem porcaria nenhuma. Tem isso, tem as coisas básicas, a gente ainda não tem Travis para rodar testes online ou GitHub Actions, nada disso. Mas a gente já tem toda a base para ter os nossos arquivos on the line aí. Então, adicionando toda essa galera aqui, a gente consegue fazer o nosso primeiro commit de verdade. Ele criou um primeiro commit? Não. Então vamos aqui, first commit. Pronto. Tá aí, primeiro commit. A gente criou o nosso primeiro commit. A gente já pode colocar ele online, não vamos fazer isso agora. Daqui a pouco eu ponho online. Você não precisa assistir. E aí eu vou implementar isso. Bom, sobre a implementação, na aula passada a gente viu toda a descrição do método simplex, a gente andou nele todo, certo? A gente fez toda a ideia de se está no vértice ou não, como é que eu calculo a próxima direção se ele não tiver, e etc. E no final a gente fez um resumo. Eu fui e transformei esse resumo em um PDF que está no nosso site, github.com/belsiqueira, otimização em Julia. Então você pode fuçar lá dentro em notas, otimização linear, simplex, PDF. E ele está aqui e a gente vai usar ele. Obviamente, não tem informação nova, para ser exato, tem essa informação nova aqui embaixo. E não é 100% completo para você só seguir e implementar direto. Ainda vamos precisar trabalhar um pouquinho. Beleza? Vamos lá. Então, o módulo Jello include simplex.jl. Então, vamos criar um arquivo simplex.jl. E vamos criar uma função simplex. A nossa função vai receber ABC, certo? Matriz A, o vetor B e o vetor C. E aí eu gosto sempre de já colocar o help, sempre que eu lembrar pelo menos. Alguma saída que eu não sei qual vai ser ainda. Vou colocar assim, simplex ABC solves the linear problem, minimizar C transposto. Por que ele não está autocompletando? Provavelmente porque ele está dentro da string e ele não está conseguindo se... Quando ele está dentro da string não fechada, ele se perde, tá? Já aconteceu algumas vezes comigo. Sujeito a x igual a b. E x maior ou igual a 0. Pronto, solve the linear problem, blá. Básico. Apesar de ser básico, a vida é um pouco mais complicada. A primeira coisa que é difícil eu preciso ter uma solução básica factível. E eu não tenho garantia de que isso vai acontecer. Não tenho esperança de que isso vai dar certo. Tá? Se eu simplesmente chutar um ponto, a chance dele ser factível já é baixa. Base, então, é muito mais baixa. Então, não tenho certeza de como é que eu poderia fazer isso, tá? Uma alternativa seria eu tentar assumir que o problema está numa forma e fazer zerar as primeiras variáveis e pegar as últimas, tá? É uma possibilidade. Aqui o que eu vou fazer é simplesmente falar para mim, pedir para ele, me diz qual é a base. Então eu vou falar para ele aqui e B, qual é a base. E por enquanto essa base é obrigatória. Então, the starting basis must be provided. Pronto. E é isso. Essa é a base inicial, a base IB. A gente vai fazer um exemplo, inclusive o exemplo que a gente tinha antes, para ver essa base IB. Sabendo que eu tenho uma base inicial, estou aqui, eu tenho um X com essa base inicial. Então vamos lá. Primeiro, MN. Pelo tamanho da matriz a gente tem. Aí eu preciso definir o X em função dessa matriz IB. Então lembrando, toda vez que a gente tiver a base, a gente tem B e B. E a nossa
definição inicial, lá do começo do método, diz que bxb, não consigo fazer o xb, bxb é igual a b. Tem muito b aí, mas vê que são b diferentes. Então, o sistema bxb é igual a bzinho. Então, vou criar um vetor x nulo. E eu vou falar que os índices correspondentes ao IB são, no caso, definidos pela solução do sistema A e B barra B. Colunas IB, todas as linhas, então esse daqui é o vetor B. Primeira coisa que tinha que fazer era achar esse x, que é a solução básica. Acabou. Pode ser que eu tenha passado uma base que não funciona, então eu vou colocar um if aqui. If not all x for maior que zero, x is not a feasible. Como é que é em inglês? Basic feasible solution, acho que é isso. Is not, enfim, x is not positive. Nesse caso é só isso que importa. Porque eu calculei do outro jeito, ele é básico. Ok? Então está aí. Deixa eu encostar um pouquinho para trás. Inclusive, minha câmera está tão baixa. Não é solução, não é factível. Se eu estou aqui, se eu cheguei, consegui resolver tudo, nada deu erro, eu tenho x, que é a solução básica, factível, a gente pode de fato começar. Calcule y resolvendo b transposto y igual a cb. Então y é b transposto. Lembrando, isso aqui a gente fez na aula passada no notebook, fazendo já passo a passo, caso você não esteja lembrando, tá? Vou dar um zoom aqui e remover algumas coisas para você ver melhor. Não sei se é necessário, mas fiz. B transposto CB. CB é C de B. Esse é o nosso Y. Por que ele ficou vermelhinho? Não sei. Ele está achando que isso daqui é Python, é isso? Vamos fazer assim. Vamos fazer assim e abrir de novo. E ele já aprendeu a lição, tá vendo? Então o Y está calculado. C barra. Então C barra tab, ele faz um C barra, que é C menos A transposto vezes Y. Eu preciso do C inteiro? Na verdade, não. Mas por enquanto, eu vou fazer a implementação mais simples. Calculei. Note que eu não fiz nem um while ainda, nem for. Só estou fazendo como se fosse uma iteração zona toda. Então, se todos os valores do C barra forem positivos, então a gente pode parar e acabou. E eu preciso retornar alguma coisa. X com certeza. Vou retornar X. O que mais? Não sei ainda. Mas por enquanto deixa o X aí. Segundo, se isso acontecer eu retorno X. Se não, eu tenho que escolher um J, tal que ele seja negativo. E eu vou pegar qualquer um deles. Arg find first C barra negativo. O primeiro deles mesmo. E aí eu vou calcular um vetor D com a direção de J igual a 1. Bom, primeiro eu preciso definir que ele é um vetor zeros. O DJ é 1. O DB é B barra AJ. E os outros D são zeros, e eu já comecei a definir ele como zeros, eu não preciso recalcular eles como zeros. Então, fim. Se todo o D for positivo, vamos dar um espaço entre as coisas aqui. Se todo D for positivo, ele é uma direção de crescimento infinito. Então eu vou retornar o ponto que eu estou. Mas isso não é suficiente. Está vendo que eu estou sentindo falta de coisas já. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar a informação. Solve. E aqui eu vou passar a informação unlimited. Beleza? Então já sei que eu vou retornar duas coisas. Nesse caso eu tenho x, nesse caso também. Então alguma coisa para diferenciar o que ele está saindo. Se essa noção de por que eu estou fazendo essa diferenciação não for óbvia, tem que dar uma olhada nos vídeos de cálculo numérico que eu faço sobre o que é algoritmo, lá no começo. Eu falei sobre isso.
Ou no, tem vídeo sobre isso em otimização não linear também, acho que é o vídeo 14 ou 13. Beleza, estamos aqui na passo 8, então agora eu calculo K, tal que aqueles caras ali, o menor daqueles caras ali, aqui, certo? Não consigo selecionar, mas K que minimiza essa fração, só que só para os Ds negativos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um J que vai ser só os índices que tem D negativo. Vou fazer, se você fizer DJ, ele está pegando todos esses caras, certo? Todos os DJs aqui. E eu vou pegar o XJ também e fazer essa divisão. Então, quando eu faço isso daqui, eu posso pegar o mínimo deles. E eu pego o cara que minimiza, o argmin. Pronto, o argmin vai pegar o menor deles. Θ, que é o passo 9, é para ser menos xk sobre dk. Mas veja o problema, que a gente também falou na última aula. Como o J é um subconjunto dos índices, o argmin vai dar o índice em relação ao J. Então eu preciso transformar esse K no índice em relação ao conjunto maior de 1 a n. Então faço J de K. Beleza? Se você não entendeu, de novo, a gente já fez isso na aula passada, a ideia é a mesma. Se ainda assim não entendeu, deixa uma mensagem que eu explico com mais detalhes o que está acontecendo aqui. Calculei, só falta atualizar o x. E aí, apesar de ter toda essa definição ali embaixo para atualizar o x, por enquanto eu vou fazer a maneira mais básica, que é acrescer x desse valor aí. Aqui tem um problema sério que pode acontecer, como a gente já viu, do x não ser exatamente zero, tá? A gente viu que o c barra pode não ser exatamente zero. A gente já volta nesses caras. Por enquanto, vamos fazer só isso mesmo. Beleza, fiz isso. E aí a última parte é que eu tenho que atualizar o conjunto IB. Então o meu conjunto IB tem o vetor K, eu tenho o elemento K lá dentro, que foi obtido K foi obtido daqui, porque o D é negativo. Para o D ser negativo, ele tem que ver daqui. Então eu tenho que tirar o K desse cara. Então eu uso setDiff K e B. Poderia fazer outras coisas aqui, mas vamos deixar assim. Inclusive, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Eu imagino que eu tenho um IB, que é 2, 3 e 5. Demorou, hein? Então, se eu fizer 7diff IB 3, e aí eu quero fazer union disso com o novo vetor. Eu posso fazer só o push para acrescentar a pessoa nova, mas para tirar eu preciso remover. E aí eu tenho que usar um delete exclamação. Mas é uma coleção que tem uma chave, então não é a melhor maneira. Não se preocupem, como eu falei, essa primeira versão ela não é mais inteligente. Então removo o K e adiciono o J. Tá aí, nossa primeira versão. A gente atualizou o IB. O IN deveria ser atualizado, mas eu não usei IN para nada. Para nada. Na prática eu vou usar, mas por enquanto eu não usei para nada. O único problema é que isso aqui faz uma iteração do método, não todas. Então não é suficiente. Tá? Isso daqui não é suficiente, ele vai chegar no final e vai falhar. Então a gente precisa colocar dentro de um loop. E o loop é aqui. Esse é o loop. A questão é que eu não coloquei um limitante. Eu não coloquei alguma coisa para fazer esse loop aí. E aí eu preciso de alguma coisa. Então, se você assistiu as aulas de otimização não linear, você sabe o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer é colocar umas flags para indicar o que está acontecendo. Então, enquanto não tiver acontecendo essas coisas, eu vou continuar fazendo. Então, enquanto while not solved, or tired, or
E aí eu quero falar no caso unlimited, mas então vamos colocar while not done or tired. Não, vamos colocar solved or tired or unlimited. É mais fácil. Eu vou ficar nesse loop. E aí o que eu vou fazer é, no lugar de eu retornar essas coisas, aqui no final eu vou retornar esse X e uma flag. Que eu vou dar um nome aqui já de status. E o status começa sendo desconhecido. Tired, não sabemos o quem é. Já está resolvido? Não. Está cansado? Não. Está ilimitado? Não. Se chegou numa situação dessa, no entanto, foi resolvido. Se chegou numa situação dessa, no entanto, ele é limitado. E aí o que eu faço é, logo depois que ele sai, se solved, o status passa a ser solved. Se não tiver sido resolvido, mas ele foi ilimitado, o status é unlimited. Se não, ele vai continuar com o status que ele tinha antes, que era unknown, desconhecido. É uma situação bastante comum. Se ele rodou isso daqui, não saiu, é porque alguma coisa aconteceu. A única diferença importante é que antes eu tinha o return, então ele imediatamente saía. E agora eu não tenho mais, então eu posso dar um continue. Eu poderia dar um break também, mas por algum motivo eu faço um continue para ele voltar no while, checar e sair. É alguma coisa aí que eu sou assim. Me ensinaram assim, eu fiquei assim. Beleza? Por enquanto é isso. O tired só que a gente não estabeleceu. Então o que é tired? Tired é quando ele chega nas condições de cansaço, que ele fala, fiz demais. Já chega pra mim. Deu por hoje. Duas principais aqui nesse nosso caso. Iterações e tempo. E a gente vai criar essas duas coisas aqui. Ah, roda primeiro, depois vê. Não. Na verdade, se eu fosse fazer um algoritmo mais complexo, eu primeiro faria o tired e depois eu faria os outros. Porque o tired é o que garante que você não vai entrar num loop infinito, tá? A não ser que você entre em outro loop dentro, enfim. Você pode fazer merda, não garante que você não vai fazer merda. Mas se você fizer certinho. E aí, como eu vou ter um tired, eu vou ter algumas variáveis. E aí eu vou arrumar isso daqui de um jeito diferente. Para colocar um max iter igual a 1000 e um max time igual a 10. Beleza? 10 segundos de tempo. Então, iter é 0. Tempo vai ser um ΔT. E o ΔT começa no 0. Mas para ter um ΔT, eu preciso de um start time, que é um timer. Como é que é o tired? O tired é... Se eu fizer mais iterações que o máximo, ele explode, ele para. Então, se o número de iterações que eu fizer for maior que o máximo, esse máximo, se eu colocar 0, que eu posso querer fazer isso, ele para infinito, tá? Então, eu vou colocar iter maior que max iter, maior ou igual. Porque aí, se você não quiser que ele tenha um máximo de iterações, você põe 0 e ele roda para sempre. Então, ele é cansado se ele fizer o máximo de iterações. Isso é uma coisa do Julia, de você colocar engatilhado, enfim, encaixado, condições e com uma igualdade. Não é só do Julia, na verdade, mas enfim. Você faz o iter é maior que o max iter, que é maior que 0. Se isso daqui der tudo true, o tired vai ser true. Tá? Então ele faz a comparação e aí dá um retorno true. Além disso, eu vou dar um ou. Então ele pode ou passar o número máximo de iterações ou o número máximo de tempo. Então, uma dessas duas coisas passar, ele está cansado. E eu preciso vir aqui embaixo, no fim de tudo, e anotar esse tired e aumentar o tempo. E aí eu vou retornar essas duas coisas também. E essa é a nossa versão 1. Se você olhou essa versão 1 e falou assim, nunca que eu faria uma versão 1 assim, não se preocupe, eu faço versões, né, de códigos
básicos e avançados há muito tempo, há 5 anos que eu estou trabalhando com otimização em Julia, então eu já tenho noção de como é que ele vai sair no final. Se você olhar o meu template de código que está numa das minhas coisas online, é exatamente isso daqui. While not solved or tired, return é uma outra coisa, mas tem todas essas informações aqui, tem essa coisa de status, então tudo isso daqui já é tradicional. E aqui a última coisa, se ele estiver cansado, eu vou ver se o número de iterações ultrapassou. E aí eu vou dizer que o status é max iter. Se não, se o delta t passou, o status é max time. Se ele saiu do loop e nada daqui é verdade, qual que é o status? Desconhecido, porque de fato eu não sei o que aconteceu. Salvei, a gente consegue fazer a nossa versão 1 desse código, ver se vai funcionar ou não. Vai ser uma versão muito básica. A gente não está imprimindo nada, então não vamos nos preocupar se está bonito ou não. E para não perder essa versão depois, eu vou criar um arquivo aqui, exemplo 1 JL. E o nosso exemplo 1 é o exemplo que a gente fez no notebook passado. Ele tinha matriz A. Eu vou colar. E é mais fácil eu colar do tablet do que eu colar de outro lugar. Então tá aqui, esse aqui é o nosso problema que a gente fez na outra aula, ABC. E eu vou chamar o simplex, ó, Shift Enter para ele rodar, para que ver que não vai dar nada. E eu vou chamar o simplex em ABC, x status iter e delta e Shift Enter, ele roda, ele dá erro porque eu não passei a base. Qual que era a base? A gente viu que x1 e x2 eram 0 e 3, 4 e 5 eram a base. Então, eu coloquei base para base. Fantástico. Então 3, 4, 5. Rodou. Olha ele pensando. Bzão não foi definido. Claro, porque eu devo ter usado um Bzão, sendo que a gente tem um A de ibérico. Exemplo 1 roda de novo. Vamos lá. Tentei acessar um vetor de 3 elementos no índice 3, 4, 5. Sim, o nosso C tem 5 elementos. Bzão não foi definido de novo, muito bom. Tá? Veja que eu tô lendo aqui a mensagem, tá? Não é que eu sou mago. Também sou mago, mas... Aqui em cima o Bzão de novo. A e B. Rodando. E ele rodou, chegou no final. Não foi agradável, ele deu max iter 1000. Então veja, aqui ele mostrou, tá? Se você não está vendo aqui. Mas a gente consegue vir aqui embaixo e ver quem que é o X. O X da solução é 2, 4000 e 2006. O nosso problema foi max iter e nosso tempo foi ruim. Se você pegar A vezes X menos B, ele obviamente não é igual, então ele deixou de ser factível em algum momento. O X é todo positivo, no entanto, que é quase uma vitória. Então alguma coisa aconteceu que não deixou o problema bom, certo? E uma das coisas que a gente viu que pode acontecer, e isso daqui, se você não enxergou, né, digamos assim, se você já não sabia que isso ia acontecer, você ia passar algum tempo investigando, uma coisa que a gente sabe que pode acontecer é que esses zeros podem não ser zero. Então a gente vai usar aqui um menos epsilon. Beleza? Vamos deixar assim, que eu acho que não vai fazer diferença. Se bem que é o primeiro que é zero, pode ter... vou colocar aqui o epsilon. Então aqui eu falei epsilon, aqui vai ser um epsilon também. Aqui, no caso, menos epsilon.
Note que se ele for maior que epsilon, não é o que a gente quer. A gente quer maior que menos epsilon. A gente quer que ele seja zero, mas pode ser muito pequenininho, mas negativo. Tá? Menos epsilon. Inclusive aqui eu errei e deixei epsilon. Aqui não é numérico, digamos assim. E tá aí. Volta no exemplo e roda de novo. Epsilon não foi definido, que eu esqueci de definir o epsilon. O epsilon vai ser um parâmetro de entrada, a priori, porque eu não sei realmente o que o pessoal usa. E esse parâmetro de entrada vai ser raiz de epsilon. Esse raiz de epsilon aqui é o epsilon da máquina. O epsilon da máquina float 64 bits é 10 a menos 16. Então isso daqui é 10 a menos 8, tá? Enfim. Por enquanto vamos assumir que vai estar tudo certo. E continuou falhando. Então o nosso problema é outro. A gente vai ser obrigado a investigar. Vamos vir aqui e colocar um max iter igual a 5, que a gente sabe que deveria funcionar em 5. E vamos descobrir por que ele está falhando imprimindo as coisas. Então o que a gente vai fazer para debugar isso daqui é o seguinte. A gente vai pegar algumas coisas importantes e a gente vai colocar como debug se uma mensagem ser necessária, que não é o caso. E vai deixar ele aí. Então vamos deixar o debug desse cara, o debug do J e o debug do K e do D. O D e o θ. Vamos lá. Acho que isso é suficiente. Se você rodar de novo, ele não aparece, certo? O debug sozinho não é suficiente. Você precisa usar o pacote login e with logger. Aqui eu vou adicionar o pacote login. Esse pacote login aqui, a priori, a gente não precisa dele para o nosso Jello. Não deveria demorar tanto. With logger, console logger, console logger, e aí aqui é onde eu não lembro qual que é o comando que tem que dar. Se eu só rodar assim, ele continua não imprimindo. E aí eu preciso de login.debug, debug tudo maiúsculo, log level, console logger, string min level. Então vamos lá. Aparentemente eu preciso colocar o standard error e o min level, que é o inf. Mas eu vou querer o level debug. Login.debug existe. Roda de novo, aí ele aparece. Então olha aí. Vamos dar um sobe tudo aqui para ver o login desse bagalho. Infelizmente ele não colocou o login por explícito. Então não estou satisfeito. Isso é um problema do login não ficar. O login, enfim, ele é baseado no que dá para escrever na tela, né? Vamos tentar colocar de pé para ver se ele melhora. Isso. Quando eu coloco de pé, ele fala, tem mais espaço, então vou imprimir mais coisas. Então tá aí. Eu só preciso achar o começo. Já senti falta de escrever aqui, então vamos lá no final. Dar uns enters, e aqui eu vou colocar um iter. Pronto. E agora quando for iter 0, eu sei que é o começo. Então ele começa. Eu não falei qual que era o x, mas enfim. Primeira pessoa, ele tem -3, -1. Então ele fala, olha, vamos andar na direção, vamos pegar o x1 e andar nele. Tá? Se você lembrar o problema, isso quer dizer que a gente está tirando o x1 igual a 0, a gente está aumentando o valor de x1, a gente está andando na linha de baixo, que era o que esperava. Então ele está indo nessa direção, k igual a 4 é a pessoa que vai impedir ele de continuar, que não era para ser. Era para ser 5.
E aqui a nossa direção é 1, 0, 1, menos 1 e 2. Já lembrei o problema está na direção. A gente fez exatamente a mesma coisa da outra vez. Aqui não é AJ, é menos AJ. A gente fez exatamente a mesma coisa ao vivo ontem. Final to bottom. Desce aqui. E aí... falei ontem, né? Mas na última aula. Quando eu rodo agora, ele termina com solved 2 e etc. E tá aí, eu coloquei A, mas não precisa. Tem o X 2021.016. Assim, porque ele não pega a última versão. Então agora que eu já fiz isso, eu posso remover. Rodo de novo. X 233.066 e 03660. Se você fizer A vezes X menos B, ele é suficientemente factível. Se você calcular o Y, você vai ver que ele vai satisfazer o C barra C positivo e tudo mais. Então, sim, de fato, essa é a solução. E, se eu não me engano, a gente calculou ela na última aula e a gente achou exatamente essa solução aí. Então, nosso método V1 funciona. Essa é a primeira aula. A gente implementou o método Simplex versão básica, ok? Bom, espero que você tenha gostado da primeira aula. Ela foi lenta, mas eu acho que como a gente está implementando não tem problema. Se você achou rápida, não tem problema. É muita informação, mesmo sendo passado devagar. Se você não está acostumado a implementar, também é difícil. Então, era tanto lenta para quem sabe, quanto rápida para quem não sabe. Espero que você tenha achado ela num nível razoável, então. Para as próximas aulas de implementação, a gente pode fazer esse método direito agora. Então, tem muita coisa para se discutir sobre a implementação, tem anos e anos sobre como fazer uma implementação direito. Obviamente, eu não vou fazer isso tudo, tá? Dá para fazer pelo menos mais uma implementação um pouquinho melhor do que o que eu tenho aqui. Possivelmente uma outra aula mais avançada sobre como deixar ele mais interessante. E aí já foge do que eu conheço, tá? Mesmo assim, quem sabe eu não acabo estudando só para falar desse problema. Obrigado por assistir, se inscreve no canal, deixa um like e a gente se vê na próxima aula. Até mais.